Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 25 de julho. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Liberados do DML de Vitória, os corpos dos 3 estivadores que morreram no porão de um navio no porto de Aracruz. As causas das mortes ainda estão sendo investigadas e o trabalhador que sobreviveu passa bem e tem alta do hospital. Trem de passageiros não sai com destino a Minas. A ferrovia foi interditada por causa de um acidente. Ministério Público faz operação no norte do estado para combater o esquema de uso de diploma falso. E diz respeito às leis de trânsito. Motoristas insistem em estacionar em vagas destinadas a deficientes físicos. O Link Espírito Santo começa agora. Foram liberados hoje do DML de Vitória os corpos dos 3 estivadores que morreram no porão de um navio no porto de Aracruz, no norte do estado. Hoje pela manhã, os familiares de Adenilson Rodrigues de Carvalho, Clóvis Lira da Silva e Luiz Carlos Milagres estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória para a liberação dos corpos dos portuários. Abalados, os familiares não gravaram entrevista. O diretor do Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo também esteve no local para prestar auxílio aos familiares. Carlos Alberto chegou a trabalhar com Luiz Carlos e conhecia as outras vítimas. Tive um prazer, para mim, assim, como falar com um colega de trabalho, né, como amigo, a gente, toda a aula portuária, sente muito, né, ele é uma pessoa maravilhosa, familiar, cara bom. Né? E nós trabalhadores temos mesmo essa coisa mesmo, né? Ele deve ter percebido que o rapaz passou mal, desceu para socorrer, assim como foi o outro na sequência, né? Segundo o DML, os corpos dos 3 portuários passaram por uma autópsia específica. Essa autópsia analisa se há substâncias nos pulmões. O Ministério do Trabalho e a Marinha começaram a apurar as causas. Se houve mesmo vazamento de gás, se as vítimas inalaram esse gás e também a responsabilidade do acidente. O acidente aconteceu no navio Sepetiba Bay, carregado de eucalipto, atracado no terminal de Barra do Riacho, em Portocel. Adenilson Rodrigues de Carvalho, Clóvis Lira da Silva e Luiz Carlos Milagres desmaiaram no porão do navio. Chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Vitor Souza Olmo foi o único sobrevivente e, como mostra essa foto, se recupera bem. Em áudio enviado à família, ele contou o que aconteceu. Escuto um dos rapazes gritando que o Clóvis tinha caído no porão. Na hora, eu da janela do guincho gritei para os arrumadores para solicitar socorro, passar um rádio, achar o conferente, porque o Clóvis tinha caído no porão. Quando eu desci do guincho e cheguei na boca do porão, o Milagres, que era o portoló e estava mais próximo da escada, foi o primeiro a descer. Quando a gente chegou da boca do porão e olhou lá para baixo, o Milagres estava desmaiado lá embaixo. Eu, na hora, já corri para descer. Eu fui o segundo a descer para tentar socorrer o Clóvis. Na minha inocência, eu achei que o Milagres tinha desmaiado por ver o Clóvis todo machucado lá embaixo, sangrando e tudo mais. Então, por isso que eu desci. Eu nunca imaginei que era gás. Quando eu cheguei lá embaixo, já fui para perto de Clóvis e vi que ele estava sangrando muito no rosto, mas estava respirando. Então, já olhei para cima e gritei: avisa a emergência que ele está respirando. Quando eu terminei de falar isso, eu senti um cheiro muito forte. Não tenho certeza se é amônia, mas se não é amônia, é um gás muito parecido. Em fração de 1 segundo, 2 segundos, eu já estava desacordado, não lembro mais de nada. A hipótese é que os trabalhadores inalaram gás sulfídrico, extremamente tóxico, liberado pela madeira ao ser molhada. Esse gás é capaz de matar uma pessoa em questão de minutos. Não sabemos ainda se foi esse gás, se foi um vazamento do navio, se foi uma concentração de gás criada pela madeira, não se sabe ainda. Esse tipo de acidente, no caso, não se tem relato disso, entendeu? Então, mas assim, é tudo bem acompanhado, da empresa com trabalhadores, isso é muito acompanhado. Então, isso aí, mas vão ter esclarecimentos, vai ser passado, principalmente para os familiares, para os amigos e para a sociedade.
O caso agora vai ser investigado pelo Ministério do Trabalho. E o repórter Rodrigo Schroeder tem mais informações para a gente. Rodrigo. Adriana, ao meu lado está Alcimar Candeias, ele é superintendente regional do Ministério do Trabalho. Eu vou começar perguntando qual era, Alcimar, o trabalho desses homens que morreram e que sofreram esse acidente. Bom, de fato a nossa equipe se deslocou para Aracruz hoje. A investigação a gente realmente está iniciando nessa data, né? E nós tivemos informações da empresa ontem, do Sindicato dos Trabalhadores, né? E vimos algumas coisas sendo noticiadas, né? Mostrando que ali naquele terminal portuário estava sendo procedido o desembarque de madeiras, né? Madeiras oriundas do Rio Grande do Sul, e que, em tese, nesse desembarque de madeiras, numa atividade de estiva, né, os trabalhadores estavam auxiliando no porão do navio esse processo, né, de içamento da carga, né. Um dos trabalhadores teria se deslocado para um local mais profundo no navio, no porão do navio, né. Esse trabalhador teria desmaiado, os outros 3 teriam se dirigido para o mesmo local com o intuito de salvá-lo, de retirá-lo daquela situação, e também desmaiaram, né? E essas notícias também dão conta que possivelmente isso aí se deu por efeito de algum gás, né? Possivelmente emitido até pela própria madeira, né? Através de decomposição de material orgânico, onde possivelmente essa madeira poderia ter sido umidificada e depositada, transportada ali nesse porão fechado ali, né? E esse gás, por ser mais denso, possivelmente por ser mais denso, ele se depositou ali naquele fundo, naquele patamar inferior ali, onde aquele trabalhador, em tese, aí, teria se deslocado. Repito, a nossa atividade de investigação aí, que visa apurar as causas desse acidente, né, estão em fase inicial, né? Essas informações foram para a gente repassadas ontem, né, e estão sendo realmente aí alvo dessa apuração. Eles deveriam estar protegidos diante desse gás? Como que é a rotina? Qual medidas de segurança que deveriam ser tomadas nesse caso? Toda e qualquer atividade desenvolvida, né, a título de trabalho, ela tem que ser precedida de uma análise dos riscos ali existentes, né? O ambiente de trabalho, ele deverá proporcionar necessariamente segurança para o cidadão trabalhador, né? O ambiente de trabalho tem que ser seguro e saudável. E para isso, né, nós temos um rol de normas, né, especialmente as normas que regulamentam a segurança e a saúde no trabalho, detalhando todas essas condições. Normas que determinam ali que a necessária elaboração de programas, né, programas com vistas a prevenir realmente esses riscos ambientais, detalhando ali os riscos existentes, as medidas de controle a serem tomadas. Ou seja, essas medidas dependem dessas avaliações, né, depende dessas avaliações preliminares, né, que devem ser feitas necessariamente antes do início das operações, antes da visualização, né, de que essas situações elas possam ocorrer. O nosso trabalho agora, ele objetiva, ainda com esse intuito ainda da prevenção, né, promover essa avaliação de forma pormenorizada, né, para nesse ímpeto ainda, né, de buscar contribuir, né, com essa proteção necessária, né, em outros locais, em ambientes similares, em operações similares, né, para que essas ocorrências não se repitam, né? Dá para dizer se lá essas medidas foram eficazes ou não, ou se são eficazes ou não? Essa pergunta vai ser respondida mais à frente, né, com a conclusão dessa nossa investigação. Nossa investigação, com esse intuito da preservação, né, das vidas, né, da garantia que o trabalho se desenvolva com segurança e com saúde, né, de forma saudável. Ela, em sua conclusão, vai apontar para a gente se as normas elas foram obedecidas fielmente, né, se houve inobservância de alguns itens. Lembrando que existe uma norma específica para a atividade portuária, norma que regula ali as formas de acondicionamento de cargas, de armazenamento, de movimentação de cargas, inclusive nos porões de navio. Porão de navio deveria ser considerado ali um ambiente confinado, um ambiente esse que requer medidas adicionais, protocolos mais
né, adicionais também, né? Bom, isso vai ser analisado conjuntamente digamos assim, nessa avaliação promovida por nossos auditores fiscais. O que vocês exatamente vão observar? Como que vai ser essa investigação? O que vocês vão analisar? A investigação ela é feita a partir desses referenciais que possuímos, das próprias normas, né? Então ali a gente vai observando em cada item identificado, em cada item observada, se essas regras, que repito, são pormenorizadas, são detalhadas, essas normas são verdadeiros manuais, são cartilhas que deveriam ser empregadas nas empresas, né, de forma a oferecer preliminarmente essa visualização, esse leque de possibilidades para que o ambiente de trabalho fosse tratado com esse sentido da preservação das vidas, né? Em um momento após a ocorrência do acidente, né, digamos assim, todos esses itens constantes nessas normas, eles vão ser assim empregados com esse intuito da cobrança, para verificação se realmente eles foram observados, implementados ali como a norma requer. Tem um prazo para essa investigação ser concluída? Não necessariamente, depende dessa evolução, né, e da complexidade que esse passo a passo pode aí identificar aí ao longo da investigação. O que fica, né, com esse acidente? Que exemplo que a gente pode tirar, que lição que a gente pode tirar, na verdade, desse acidente, dessas mortes, infelizmente? Fica o exemplo para que outros casos não aconteçam? A situação mais clara é por conta da cultura, né? A nossa cultura que, né, a segurança e a saúde, ela é geradora de custo, né? De fato, a segurança e a saúde no trabalho tem que ser tratada como investimento, porque custo mesmo é esse produzido para a sociedade como um todo, né, com o ceifar dessas vidas, porque agora ninguém é capaz agora de resolver o problema dessas famílias que perderam seus arrimos, das crianças que perderam seus pais, das mulheres que perderam seus esposos. Ninguém tem como secar essas lágrimas agora de uma hora para outra, mas nós temos sim como pensar, como tratar dos casos futuros e reduzir essas estatísticas horrendas aí que se servem aí de referencial negativo para todo mundo. Casos como esses são comuns? Acidente dessa natureza não temos identificação de casos assim com tanta frequência, né? Queria agradecer a sua presença. Adriana, eu conversei com Alcimar Candeias, ele é superintendente regional do Ministério do Trabalho. Eu volto com você no estúdio. Em nota, o Portocel disse que o terminal especializado de Barra do Riacho continua com as operações paralisadas, com o objetivo de concentrar aí os esforços nas investigações sobre as causas do acidente. Disse ainda que está prestando assistência aos familiares. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta tem o Direto da Redação. E vamos falar também de desrespeito às leis de trânsito. Motoristas que estacionam em vagas destinadas a deficientes físicos. Então não saia daí que o link Espírito Santo volta já. O trem de passageiro que deveria ter saído hoje pela manhã com destino a Belo Horizonte foi suspenso. Aqui na noite de ontem houve um acidente na estrada de ferro Vitória Minas. O Vitor Zucolotti tem mais informações pra gente. Vitor. Olá, Adriana, o pessoal de casa, é isso mesmo. O motorista do caminhão que colidiu com o trem de carga na estrada de ferro Vitória Minas acabou morrendo. O acidente aconteceu na terça-feira, na altura do município Resplendor, que fica em Minas Gerais. O motorista era empregado de uma empresa terceirizada pela Vale. Por conta aí da colisão, o trem de carga acabou descarrilando e bloqueou os trilhos. Um trem de passageiros que via para o Espírito Santo não chegou. A Vale, então, alugou ônibus para fazer o transporte desses passageiros aqui para o Espírito Santo. Por conta disso, o trem de passageiros não está circulando hoje no Espírito Santo, somente entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Quem tinha alguma passagem comprada pode remarcar o bilhete ou então pedir o reembolso.
O período é de 30 dias e deve procurar as estações ao longo da ferrovia, aqui também na estação Pedro Nolasco. Em nota, a Vale informou que o local onde aconteceu o acidente é devidamente sinalizado e vai apurar as causas da colisão. Adriana, eu volto com você. Agora nós vamos à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias desta quarta-feira pra gente. Muito boa noite para você, Arthur. Boa noite, Adriana, e boa noite a todos. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo divulgou nesta quarta-feira números preocupantes da hepatite no estado. Entre os anos de 2007 e 2017, 9.047 casos de hepatites virais foram confirmados. A maioria, hepatite B, mais de 5.000 registros. Ela é transmitida principalmente por meio da relação sexual. E no sábado é o Dia Mundial de Combate à Doença. E por isso, a CESA vai realizar uma série de ações para alertar a população. E o IBGE divulgou uma projeção da população capixaba até 2059. Daqui a 41 anos, seremos quase 5 milhões de pessoas. Hoje, a população do nosso estado está estimada em pouco mais de 4 milhões. A pesquisa ainda prevê que em 2060, cerca de 25,2% da população do Espírito Santo deverá ter mais de 65 anos e 15,2% terá menos de 15 anos de idade. E 3 irmãs de Cachoeiro de Itapemirim devem ser indenizadas pela prefeitura em R$ 4.000 cada uma, por não conseguirem localizar o túmulo da mãe. Na decisão, o juiz deixou claro que houve falha no serviço prestado pelo município, uma vez que o cemitério não foi capaz de manter os registros corretamente. E mudando de assunto, um ônibus do sistema Transcol atingiu um ponto de ônibus no início da tarde de hoje e deixou um ferido. O acidente aconteceu na BR-101, na altura do bairro Nova Carapina, na Serra. De acordo com a PRF, a batida foi causada por um caminhão que derrapou na pista molhada e bateu na traseira do coletivo, que em seguida invadiu o ponto de ônibus. Felizmente, ninguém foi atropelado, mas um passageiro se feriu e precisou ser levado para o hospital. E para encerrar, a gente fala do sorteio de hoje da Mega Sena, que está acumulada. O prêmio é de R$ 72 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 8 da noite, mas até às 7 as lotéricas ainda vão receber as apostas. Não custa tentar, né? Adriana, é com você aí no estúdio. Obrigada, Arthur. A gente volta a se encontrar amanhã. Mais de 60 motoristas já foram multados este ano aqui em Vitória por estacionarem vagas para deficientes. Além da multa, que agora é mais cara, esses motoristas também terão os carros guinchados. Nada disso seria preciso se houvesse conscientização. Hoje o André teve sorte, conseguiu estacionar, mas nem sempre é assim. O problema é que a vaga destinada a deficientes muitas vezes está ocupada por motoristas que não respeitam a lei. Já tentei estacionar, tinha um carro na vaga, mas tinha uma pessoa dentro. Então eu consegui chamar a pessoa, gritar, buzinar ali, e ela abriu o vidro, me identifiquei como uma pessoa com deficiência e pedi para usar a vaga, e a pessoa destinou a vaga para eu poder usar. Agora, já aconteceu várias vezes, que é mais comum, né, da gente chegar, tentar estacionar o carro e o carro está ali, não tem ninguém dentro, e não tem identificação de pessoa com deficiência. E aí, infelizmente, a gente tem que ficar rodando, procurando uma vaga acessível. Assim como o André, o pai dele, o seu Wilson, também é cadeirante e sempre passa por apuros na hora de estacionar. Melhorou sensivelmente os estacionamentos para deficiente, mas existem os que não respeitam. A fiscalização ainda também é deficiente e com isso nós sofremos o impacto de querer estacionar e não encontramos a nossa vaga. Na semana passada, precisando estacionar para ir ao supermercado, não conseguiu. De repente apareceu 2 guardas, né? E me questionaram, o senhor está no local inconveniente. E eu falei, não, mas eu sou deficiente. E eu estou guardando a minha vaga sair dali para me encostar, para me poder me adentrar ao supermercado. Foram lá e notificaram a moto que estava lá. Quando estava terminando de notificar, a proprietária da moto chegou.
e questionou, mas o senhor está me multando aqui? Mas a senhora está encostada estacionado num lugar deficiente, e o moço que é deficiente está ali atrás querendo estacionar o carro dele, e a senhora está aqui ocupando a vaga. Mas eu fui ali um instantinho só, mas foi nesse instante só que a senhora não deveria ter encostado. Estacionar em vagas para deficientes é uma infração gravíssima. O motorista perde 7 pontos na carteira e pode pagar uma multa. A multa aumentou de valor. De R$ 127,69 passou para R$ 293,47. Só no ano passado, 196 motoristas foram multados em Vitória por estacionar em vagas para deficientes. Nos 6 primeiros meses deste ano, já foram 63. Além da multa, o motorista da capital que estacionar em vagas destinadas a deficientes vai ter mais dor de cabeça. É que na semana passada o serviço de guincho voltou a funcionar. O Código de Trânsito Brasileiro ele prevê que, além da notificação, haja a remoção do veículo. Então, agora, a partir de segunda-feira, nós temos um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal e passamos a utilizar um contrato de guincho e pátio. Então, desde segunda, os veículos que estacionarem em vagas de deficiente, vaga de idoso, entrada e saída de garagem, vagas de carga e descarga e outros locais que dificultam ou causam algum risco ao trânsito, esses veículos estão sendo guinchados até um pátio. A fiscalização é feita por guardas municipais. Quem flagrar alguma irregularidade pode ligar para o 190. Carros estacionados nessas situações que eu falei, o correto é ligar para o 190 e de imediato o agente de trânsito vai no local, constata a irregularidade, faz a notificação e aciona o guincho. Para quem é deficiente e precisa da vaga, antes de pensar no bolso, o cidadão precisa ter consciência e respeito ao próximo. Consciência, com certeza. Consciência, ela iria ajudar 100% aí as pessoas com uma necessidade especial ou com deficiência. O link vai agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você, então não saia daí. Agora é hora do comentário político com José Roberto Mignoni. A inusitada política capixaba. Hoje esse comentário é de incertezas e de dúvidas. A notícia da volta à reeleição do governador Paulo Artung ontem, a notícia de que ele não vai ser candidato hoje, assim está o momento político do Espírito Santo. Será que é mesmo jogo de estrategista isto que está acontecendo? Será que no final vai dar tudo certo? O tempo urge. Paulo Artung causa instabilidade entre os aliados, o tempo passa. Será que é para confundir os adversários? Enquanto isto, está havendo acertos definitivos atrás dos bastidores? Ou será no estilo Paulo Artung que o eu aceito acontecerá aos 45 minutos do segundo tempo com direito à prorrogação? Enquanto falamos agora, os gabinetes da política estão fervilhando e o suspense continua a imperar. Então, vamos aguardar. Na semana que vem o Mignoni volta aí com mais um comentário político pra gente, com mais uma análise aí do cenário político capixaba. Bom, para combater o assédio sexual dentro dos ônibus na Serra, uma nova lei foi aprovada no município. E esse é o assunto da nossa entrevista exclusiva de hoje com o Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A lei que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo entrou em vigor em maio deste ano. E para falar mais sobre a lei, eu estou aqui com o vereador Cabo Porto, vereador lá do município da Serra. Seja muito bem-vindo.
Prazer é todo meu, Rodrigo. Vereador, de onde surgiu a ideia da lei? Olha, eu sou policial militar, 22 anos já trabalhando como policial militar e atendia, em época de ativa, várias ocorrências como essas. Então, a gente sabe que o transporte coletivo hoje passa por uma grande dificuldade, onde o número de pessoas que andam de transporte coletivo, utilizam esse transporte coletivo, em sua maioria são mulheres. Então, o que fazer, o que o político poderia pensar, o que o policial político poderia fazer? Então, de tanto atender ocorrências como essa, eu percebi e pesquisei junto com o meu corpo jurídico que no município não havia nada específico. Não havia nada que pudesse ser feito em âmbito político em fazer as empresas serem obrigadas a divulgar, a fazer um trabalho para que as pessoas saibam como proceder, o que fazer e como agir. O que a lei prevê? Você já falou mais ou menos, né, sobre dar munição aí para as vítimas denunciarem. O que vai ser criado, o que vai ser feito a partir dessa lei? O que a lei prevê? Desde maio de 2018, onde a lei foi promulgada pela Câmara de Vereadores, as empresas de ônibus, as empresas do transporte coletivo, das linhas alimentadoras, que na Serra nós temos 3 terminais, Jacaraípe, Laranjeiras e Carapina. Eu, como vereador, eu posso legislar em cima das linhas alimentadoras, que vão de bairro, localizado dentro do nosso município, para ambos os terminais que eu ora falei para você. Então, as empresas elas são obrigadas a colocar cartazes informando como proceder, a orientar e a treinar o cobrador, o motorista, como proceder, a como abordar esse tipo de situação. Porque também, não só a vítima, a mulher, que fica sem saber o que fazer. O próprio trabalhador do sistema Transcol, o motorista, o cobrador, o fiscal, eles não sabem como proceder, como orientar. Então, as empresas serão obrigadas a colocar nos terminais cartazes, fazer palestras educacionais e dados, assim, se me permite falar, a nível Brasil, é algo muito importante, sabe, Rodrigo? Informo para as pessoas que estão nos assistindo, 69% das mulheres, em uma pesquisa que foi feita, elas têm medo ou já foram vítimas de abuso sexual dentro do transporte coletivo. Muitas não denunciam por medo, muitas não denunciam devido à impunidade e muitas não denunciam também por vergonha. Elas têm vergonha de denunciar. E, em ato contínuo, essa minha fala, eu peço que os nossos governantes, os nossos políticos que fazem essas leis, como deputados federais, senadores, que leis de abuso sexual, principalmente em transporte coletivo, como a hora aqui mencionado, sejam mais rígidas. Porque, infelizmente, hoje, quando a polícia militar ou a polícia civil pega um flagrante desse, com testemunha e tudo, essas pessoas são conduzidas para a delegacia, os autores respondem um termo circunstanciado. Eles assinam um termo circunstanciado e vão responder em liberdade. Aí eu pergunto, como é que fica aquela vítima, que psicologicamente já se encontra abalada? Então, é algo que temos que rever com muita urgência as nossas leis, como essa aqui de abuso sexual dentro do transporte coletivo. A lei também prevê a criação de ouvidorias nas empresas para denúncias. Como é que essas ouvidorias vão funcionar? As empresas serão obrigadas a terem uma ouvidoria e esses dados serão repassados para os órgãos de Secretaria de Segurança, tanto do município quanto do Estado. Vamos supor, o que seria essa ouvidoria? As pessoas, os usuários do sistema Transcol, eles vão poder ligar para um número e falar que sempre, um exemplo, claro, naquela linha, no horário tal, tem um abusador ali. Então, essas informações da ouvidoria serão passadas também para o órgão de segurança e operações serão feitas, quem sabe, um possível flagrante. Facilitar também o acesso da localização do GPS dos carros, é isso? Perfeito. Então, está englobando e denuncie. Eu peço para as pessoas que são vítimas, sabe, Rodrigo, de abuso sexual, que denuncie. Não tenham vergonha, porque a gente quer que isso mude na nossa concepção. Infelizmente, tem autores que
não sei se é doença ou a falta da lei rígida, eles andam de ônibus para poder fazer isso. Há casos específicos que a pessoa, o abusador, ele não pega nem o ônibus vazio. Ele prefere o ônibus cheio porque ele quer cometer esse tipo de situação. Tem um prazo para essas medidas já entrarem em vigor? Imediato. Elas já estão? Imediato. E com certeza eu cobrarei do município da Serra, a Procuradoria do município da Serra, porque já é lei municipal, para que essa possa cobrar das empresas e, se for o caso, até acionar o Ministério Público para que acompanhe o cumprimento dessa lei. A minha equipe vai cobrar, porque é algo que, enquanto estamos aqui conversando, em todo o estado, em todo o território nacional, está acontecendo um abuso sexual, porque, como eu falei, hoje o sistema, vou falar do nosso aqui, nossa grande vitória, o sistema Transcol, paga-se uma passagem cara, as pessoas têm um limite de ônibus, então as pessoas andam aglomeradas, em pé, e o abuso sexual tem acontecido enquanto estamos conversando aqui. Uma realidade que a gente não quer. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Adriana, eu volto com você no estúdio. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Aconteceu ontem a cerimônia de reinauguração da estátua do Cristo Redentor, cartão postal aqui de Colatina. O local estava fechado há anos e agora, depois de passar por uma reforma, está novamente aberto ao público. A vista lá de cima do Cristo Redentor em Colatina é privilegiada. E agora a população também poderá desfrutar do maior monumento turístico da cidade. A reinauguração da estátua foi na noite desta terça-feira, marcada por uma celebração ecumênica com o bispo Dom Vladimir, que abençoou o Cristo Redentor de Colatina pela primeira vez em sua história. Inaugurado em 1975, o monumento não recebeu a bênção da igreja por a instituição não achar o investimento prioridade naquele momento. Agora, a história é diferente e, após abençoado, o Cristo está aberto para receber o grande público. Fechado e em reforma desde 2012, o local recebeu melhorias e mais segurança para a população. Até o próximo domingo, o ponto turístico estará aberto para receber a visita do público, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. Já a partir de segunda-feira, as visitas serão feitas por meio de agendamento, de acordo com a Prefeitura de Colatina. A entrada é gratuita. Ainda segundo a Prefeitura, em breve o pátio do local receberá aos fins de semana uma feirinha da própria comunidade, com vendas de comidas típicas e artesanato. Lembrando que é preciso agendar a visita e o telefone de contato para esse agendamento, para a visita lá à estátua do Cristo Redentor aqui de Colatina, o telefone é o 31 77 70 73. Repetindo, 31 77 70 73. Boa notícia para os colatinenses, nos próximos dias a cidade terá iluminação totalmente diferente com a substituição de 1.264 lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas em alguns dos principais pontos e vias aqui da cidade. Elas serão instaladas em 9 importantes locais que, por serem estratégicos para o tráfego de veículos e pessoas, vão proporcionar mais segurança à população em geral. Nessa etapa, os trabalhos serão concentrados na região central,
como nas avenidas Getúlio Vargas, José Zoen, Avenida Beira Rio, Ângelo Gilberti, Delta e Luiz Dalla Bernardina. E também nas avenidas das Roseiras, no bairro Moacir Brotas, e Silvio Avidos, no bairro São Silvano. E ainda na Praça Municipal Belmiro Teixeira Pimenta, no centro, e na Ponte Florentino Avidos. Os serviços serão executados através do Programa de Eficiência Energética da Empresa de Luz e Força Santa Maria S.A. e sem nenhum custo para o município. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para Linhares. Olá, boa noite a você ligado no Link Espírito Santo. 4 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público Estadual nesta quarta-feira em Linhares e Rio Bananal. O objetivo foi combater fraudes na emissão do diploma de curso superior. A operação recebeu o nome de Mestre Oculto e começou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Linhares e Rio Bananal. 4 pessoas foram presas e foram cumpridos também 6 mandados de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, as investigações apontaram irregularidades na emissão de diplomas de curso superior. Sim, foi uma investigação interna do município de Rio Bananal que, comparando os diplomas com locais de trabalho de determinados professores, verificou indícios de irregulares naquela expedição de documentos. E daí foi criando uma linha investigativa, onde descobrimos que tinha muito mais pessoas envolvidas nesse mesmo esquema. O promotor da comarca de Rio Bananal disse que as suspeitas de fraude começaram a surgir há cerca de 2 anos. A finalidade das pessoas investigadas era obter pontos, principalmente pontos em títulos, para ingressar no sistema público de ensino. E muitos desses diplomas apresentados, tanto na contratação temporária como em concurso para ocupação de cargo efetivo, foi verificado indícios de fraude. E esses diplomas podem ser tanto materialmente como ideologicamente falsos. Dado a grande quantidade de informações que requer um concurso público, nós estamos investigando os 2 últimos anos, 2016 e 2017. A ação contou com a participação do Grupo de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o Ministério Público e o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar. Há uma importância muito grande nessa operação, pois essas pessoas que foram contratadas com esses diplomas, elas estavam prestando um serviço público muito relevante, que é a educação. Então, toda a municipalidade acaba sendo afetada, porque essas pessoas que ingressaram não têm qualificação nenhuma, né? Receberam diploma, mas sem fazer curso superior. Essa é a importância dessa operação Mestre Oculto. Para o Ministério Público, a fraude pode ser maior do que se imagina e as investigações continuam. É uma primeira etapa e a ideia é seguir com essas investigações até em outros municípios aqui do Norte Capixaba. Então é uma fraude que pode ter ultrapassado fronteiras? Sim, há exemplo até do que aconteceu recentemente no município da Serra, com mais de 300 professores que foram identificados com diploma falso. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com nenhum dos advogados das pessoas presas nesta manhã. Pois é, a secretária de Educação de Rio Bananal comentou essa operação do Ministério Público numa entrevista para um site de notícias da cidade. Porque para nós, um diploma falso é aquele em que o servidor pega o diploma de outro professor, tira o nome dele e coloca o dele sobre aquele nome do primeiro profissional, imprime isso aí novamente e falsifica como se fosse dele, como se ele tivesse feito essa faculdade, o que não foi detectado por nós. O que a gente tem detectado? Professores com diplomas presenciais, expedido pelas faculdades, e averiguando, esses cursos não foram presenciais e sim à distância. Bom, a gente vai ficando por aqui. Seguimos agora para São Mateus com mais destaques da região norte. Olá, vamos agora aos destaques de São Mateus e região no Link Espírito Santo.
Por algumas horas, o pedágio da Eco 101, situado ali no quilômetro 85 da BR, ficou liberado para os motoristas devido ao protesto do MST. Confira a reportagem de Nariane Lopes. Na manhã desta quarta-feira, integrantes do MST de São Mateus se mobilizaram mais uma vez em prol de suas causas, entre elas a defesa da reforma agrária. Eles liberaram a passagem de todos os veículos que transitavam pelo pedágio aqui no quilômetro 85, na BR-101. Em média, são 800 famílias acampadas em todo o estado. E os integrantes do movimento exigem respostas. Eles alegam que desde 2016 não há introdução de políticas públicas que estejam voltadas para a promoção e desenvolvimento da agricultura camponesa. Nós temos vários motivos para estar fazendo luta hoje. Uma delas é a liberação de vários tipos de agrotóxicos, e agrotóxicos ultimamente têm causado muitos danos à saúde do povo brasileiro, inclusive o câncer. E nós estamos aqui também para dizer da importância que é a reforma agrária, a agricultura camponesa, a produção de alimentos saudáveis. Nós queremos que esse governo garanta a soberania nacional do nosso país. E ultimamente a gente tem visto que tem feito um descaso à agricultura camponesa, à agricultura familiar e principalmente à reforma agrária, que é a distribuição da terra no nosso país. Nós temos 800 famílias acampadas no estado do Espírito Santo e até hoje não temos um retorno do governo federal. A nível nacional, nós temos 150 mil famílias acampadas, não temos tido retorno desse governo. Então, a gente está aqui para dizer que nós queremos reforma agrária, porque é através da distribuição da terra, através do crédito, através da assistência técnica, é através do povo no campo que a gente vai conseguir também mudar esse país. O movimento seguiu sendo observado pelas polícias, mas sem nenhum registro relevante. Cliente faz depósito de mais de R$3.000 e máquina devolve o valor. Outra pessoa se apropria do envelope e vai embora. Uma polêmica que surgiu com uma cliente de um banco aqui em São Mateus. Eu coloquei o dinheiro dentro do envelope, coloquei todos os meus dados, né? Meu nome, meu telefone, o CPF e fiz o depósito. Qual foi a quantia que você depositou? Foi R$3.500. E o que aconteceu logo em seguida? Em seguida, depois que eu fiz o depósito, eu fui embora, virei as costas e a máquina devolveu meu envelope. O que você fez após perceber que o depósito não entrou na conta? Então, à noite eu olhei já no aplicativo, no outro dia também eu olhei no aplicativo, quando deu na quinta-feira eu vim aqui no banco, né? E aí o funcionário do banco pegou e me mostrou as imagens, inclusive a gente foi ver as imagens onde eu teria realizado, sim, o depósito, porém a máquina colocou o envelope para fora e outro cliente do banco, uma pessoa que veio fazer o depósito em seguida, pegou o meu envelope. Inclusive eu vi as imagens dele pegando o meu envelope. O gerente do banco falou que ele foi orientado pelo advogado a não passar dados nem informações do cliente e que quem teria que tomar todas as atitudes seria eu, que não é responsabilidade do banco. A assessoria de imprensa do banco encaminhou uma nota à nossa redação. Abre aspas. Em relação à devolução do depósito que a usuária tentou fazer no caixa eletrônico da agência de Guriri, o Sicob informa que o equipamento recusou o envelope porque não foram seguidas as normas, uma vez que o valor ultrapassou o limite de R$3.000 que consta no envelope e na tela do autoatendimento. Como a usuária saiu sem aguardar o possível comprovante, não viu a rejeição. O Sicob recomenda que seja registrado um boletim de ocorrência para que a polícia investigue a possibilidade de posse indevida do valor e está à disposição das autoridades para colaborar, inclusive fornecendo a gravação das imagens. Fecha aspas. E no fechamento da edição de hoje, nós fomos informados que o dinheiro foi devolvido. Mais notícias de São Mateus e região você acompanha no jornal online Sim Notícias. E agora nós vamos para Cachoeiro do Itapemirim. Olá, boa noite.
Com uma gama de rochas diferenciadas, o Brasil é o terceiro no ranking mundial em exportação e o Espírito Santo é responsável por uma grande parte dos produtos beneficiados que buscam um mercado internacional. E para melhor atender a demanda que vem crescendo, o melhor investimento é a tecnologia. Veja só. Reconhecida internacionalmente por seu parque industrial de beneficiamento e como capital brasileira do mármore e granito, Cachoeiro vem se destacando cada vez mais no mercado internacional. As maiores reservas estão aqui no Espírito Santo, que responde por mais da metade do fornecimento do material beneficiado para fora do país. Essa empresa investiu pesado, ganhou espaço e qualidade no mercado, que é bastante competitivo. O nosso mercado, basicamente, que é Estados Unidos, Europa, Ásia, são mercados muito exigentes também. E nós aqui, nós prezamos pela qualidade. Então, nada do nosso material, ele sai sem um tratamento específico. Aqui não sai nada se não for inspecionado 2 ou 3 vezes em todo o processo. Aqui a extração é própria e o envelopamento é feito no bloco para proteção do material, o que tem trazido economia na empresa especializada em beneficiamento. Devido a essas fraturas, por ser muito fraturado, quando era feito desdobramento, a gente não conseguia tirar a chapa 100% sadia. Então, com essa tecnologia, com esse desenvolvimento, nós conseguimos aumentar o ganho de chapas resistentes para poder conseguir beneficiar essas fraturas. Botanic Bordeaux, Botanic Green, Crystal Quartz Blue, Desertos e várias outras qualidades fizeram a empresa se destacar principalmente no mercado internacional. E para chegar nesse resultado, o maior investimento foi em tecnologia. Com a tecnologia você consegue buscar mais qualidade. Com qualidade você consegue aumentar a satisfação do cliente, com isso o cliente vem retornar a buscar seu material. Então essa que é a ideia de investir, você investir para abrir mercado e deixar o cliente não só satisfeito, mas encantado. Com os investimentos, equipamentos automatizados agilizam o beneficiamento e duplicam a produção, como na linha de resinagem, por onde a chapa passa para receber a estruturação, cerca de 40 por dia. Depois de serrado, ela chega na máquina, que é a nossa resinadora. A gente tem um forno de 28 gavetas. E ela sofre um processo de secagem, que é para tirar toda a umidade da chapa. E passando por esse processo, ela começa a andar para o próximo ciclo, que é o ciclo de telagem, que é usado uma manta para sustentar essa chapa. É uma manta fibra de vidro. E depois desse processo, que é feita uma mistura, uma resina, é aplicada na chapa e ela passa para o próximo ponto. Passando pelo próximo ponto, ela chega num forno de catálise, que esse forno ele tem o poder de secar essa chapa e fazendo que ela já saia curada. Os investimentos maiores vieram da necessidade de se produzir um material único encontrado durante a extração, o Crystal Quartz, um dos mais valiosos principalmente no mercado americano. São cerca de 20 produtos que são beneficiados aqui e saem direto para o mercado internacional. E um dos prediletos é o metal quartz, por exemplo. Esse aqui ele é 100% quartz e ele é translúcido, ou seja, quando exposto à luz, ele tem um efeito de transparência. Vou mostrar para vocês, olha só. Viram? Está explicado o alto valor de uma peça como essa no mercado internacional. Com a chegada do quartz, outro investimento foi a sitiar multifios. Num convencional, o quartz se perderia em 100%. Com esse novo, é possível fazer a desdobra do material com muito mais qualidade. O tiar convencional trabalha com impacto, né? Essa máquina tem um corte preciso, porque é uma multifio, então trabalha preciso. E o nosso material não aceita impacto por ser um cristal. E também o fio diamantado tem um diferenciado por causa de qualidade de corte, velocidade de corte. Hoje a gente consegue serrar um bloco desse em torno de 20 horas. No convencional seria
15 dias. Mesmo com investimentos em equipamentos de ponta, a mão de obra ainda mostra o seu valor. A empresa decidiu que não queria desperdício e as mulheres foram escolhidas para literalmente um quebra-cabeças. Elas reestruturam manualmente chapas defeituosas que seriam descartadas. Devido ao material ser muito frágil, antigamente jogava-se fora. Hoje faz um reaproveitamento manual, que é a reconstrução da chapa. E fica por conta das mulheres. Por que será as mulheres aí? Porque é um trabalho mais detalhado, mais criterioso e tem um olhar mais clínico, né? A revolução dos setores de exploração e beneficiamento de mármores e granitos, a sua produção e comercialização nacional e internacional, transformaram Cachoeiro de Itapemirim no centro mais importante do país neste segmento tão competitivo. A gente não se preocupa tanto em volume, mas sim em qualidade, que esse material ele não deixa você trabalhar em cima de volume, mas sim em qualidade, passo a passo. A gente, na verdade, a gente nem beneficia ele, a gente lapida. É feita a lapidação dele, porque ele não aceita você pular etapas. Tem que ser feito também manual, com esses equipamentos que nós temos, alta tecnologia, mas ainda é necessidade aí da ação humana, com carinho, com calma, para fazer esse detalhe final. Esse foi o destaque aqui do sul do estado de Cachoeiro. Nós voltamos à Vitória. Bom, e hoje, por causa da Champions Cup, nós não exibiremos o programa simplesmente com a Elusa Xavier. A partir das 7h45 da noite, você fica com um jogão entre Bayern e Juventus. E o Link Espírito Santo fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.